Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês, irmãos. Queremos dar início a esse culto ao Senhor. Eu quero convidar vocês esse momento a fazer uma oração aqui conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, damos a abertura a esse culto ao Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da tua palavra. Queremos te adorar, Senhor. Queremos entoar louvores a ti nesta noite. Para o louvor da tua glória, recebe, Senhor, a nossa adoração. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor conosco. Ele é o nosso Deus.
Graça e paz a todos. Estamos juntos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor como igreja, neste domingo de Páscoa, um dia especial para todos os cristãos, de todos os povos, línguas e nações, que reconhecem a pessoa do Senhor Jesus, aquele que foi nascido de mulher, concebido pelo Espírito Santo, que nasceu numa manjedoura, que viveu, andou por essa terra, exerceu o seu ministério entre os homens, foi preso, foi crucificado, morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia ressuscitou. E o sangue de Jesus nos purifica e nos justifica de todo pecado. E através da sua morte e da sua ressurreição temos salvação e vida eterna. Portanto, é uma data de comemoração, de celebração para todos aqueles que, crendo em Jesus, são libertos do pecado, são resgatados por uma nova vida e têm os seus nomes escritos no livro da vida. O nome de Jesus está acima de todo o nome e não há outro caminho além dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que vem ao Pai tem que passar pelo intermédio de Jesus. Amém? Gostaria de fazer uma oração com você nesse instante, e que a presença do Senhor esteja transbordantemente manifesta aí na sua casa. Esteja você com a sua família, esteja você sozinho acompanhando este culto, cultuando ao Senhor, mas que você seja muito abençoado aonde você estiver acessando esta mensagem, acessando este culto. Amém? Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus te louvamos e te agradecemos por esse dia especial. Obrigado, Senhor, pelo amor manifesto na cruz do Calvário. Neste amor temos vida e vida eterna. Jamais seremos dignos, jamais seremos merecedores, mesmo que façamos tudo aquilo, Senhor, que nos pareça justo, tudo aquilo, Pai, que seja bom, tudo aquilo que seja íntegro, Senhor, mas em nós mesmos jamais seremos merecedores. Obrigado, Senhor, por esse teu amor que nos liberta, que nos transforma, que nos restaura e nos permite uma vida nova, uma vida, Senhor, abundante, nos permite caminhar e até aquele dia temos a tua presença todos os dias conosco, através do teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, e que nós sejamos nela edificados, fortalecidos, alimentados para a glória do teu santo nome. No teu nome oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amados, tudo que Jesus passou nos seus últimos dias de vida, o seu sofrimento, as suas dores, toda a injustiça a qual ele foi submetido, ele que sem pecado algum foi condenado à morte e à morte de cruz. Ali na cruz do Calvário ele entregou a sua vida, mesmo nós não sendo merecedores, e jamais seremos dignos de tal ato de amor. O maior ato de amor da história foi registrado na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida por amor de muitos, como está escrito em João capítulo 3, verso 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por mais impactante que tenha sido, algo que para os seus discípulos, que eram mais do que discípulos, eram amigos de Jesus, ver o amigo sendo ali espancado, torturado, aquele mesmo Jesus que deu vista aos cegos, que curou leprosos, que ressuscitou mortos, que libertou pessoas de opressões malignas, de possessões malignas, aquele mesmo Jesus
que multiplicou pães e peixes, aquele mesmo Jesus que transformou água em vinho, que andou sobre as águas, aquele Jesus que comeu na mesa ali junto com eles naquela ceia, estava sendo brutalmente assassinado. Embora aquilo tenha sido impactante para os discípulos e amigos de Jesus, tudo o que aconteceu já estava descrito. Tudo aquilo que aconteceu foi dito pelo próprio Senhor Jesus, literalmente, aos seus discípulos. Ou seja, nada daquilo que estava acontecendo pegou os discípulos de surpresa. Os discípulos não foram surpreendidos por um fato ao qual não foram avisados. Se você abrir a tua Bíblia e acompanhar no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 31, nós vimos aqui, podemos ver o registro do que Jesus alertou os discípulos. Na verdade, serão 3 registros: no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Jesus ele avisa os discípulos por 3 vezes do que estava para acontecer. Numa delas está aqui no verso 31 do capítulo 8. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado, para depois de 3 dias ressuscitar. No capítulo 9, verso 31, Jesus ele faz aqui o mesmo alerta. No capítulo 10, verso 33, Jesus ele também faz esse alerta até com mais detalhes. Mas aqui, retornando ao capítulo 8, no verso 32, diz que Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara. Ou seja, Jesus ele não usou de figuras de linguagem, de parábolas, para trazer aos discípulos ao conhecimento do que estava por vir, do que estava para acontecer. Jesus aqui disse de maneira clara, de maneira literal, que ele haveria de padecer muitos sofrimentos, até que então fosse morto na cruz do Calvário. Mas tem aqui uma vírgula abençoada, uma vírgula que é para trazer esperança. Tem aqui um porém, um contudo. Todavia, depois de 3 dias, ele iria ressuscitar. Então, pensamos que os discípulos, mesmo ficando chocados talvez com essas informações, eles poderiam trazer à memória outros fatos que Jesus cumpriu o que tinha dito ou que tinha ali afirmado. Por exemplo, se retornarmos para o capítulo 4 do livro de Marcos, nós vamos ver que Jesus ele acalma a tempestade. Jesus estava no barco com os discípulos quando naquele momento houve uma tempestade terrível e os discípulos ficaram com medo, os discípulos ficaram apavorados. Mas aqui no capítulo 4, verso 35, quando Jesus entrou no barco com os discípulos, Jesus ele disse assim: passemos para outra margem. Se Jesus ele diz, passemos para outra margem, é de se esperar que eles chegarão naquele destino, chegarão àquele local, porque Jesus disse que iria assim acontecer. Mesmo que no percurso da viagem houvesse uma grande tempestade, houvesse ali algo terrível, que trouxesse medo e trouxesse a iminência até mesmo da morte,
Jesus disse que eles iriam passar para a outra margem. Quando Jesus diz aos discípulos que ele haveria de sofrer, de ser rejeitado, de ser brutalmente espancado, morto, assassinado na cruz do Calvário, como diz aqui essa versão. Embora o próprio Senhor Jesus que estaria entregando a própria vida, mas ele faz aqui uma promessa, que ele haveria de ressuscitar no terceiro dia. Então os discípulos, ao ouvir estas afirmações de Jesus, eles poderiam então trazer à memória todos esses fatos, que Jesus com eles sempre cumpriu o que disse que iria fazer. E de fato eles chegaram a outra margem, porque Jesus acalmou a tempestade. Então era para eles perceber que Jesus tinha autoridade, poder sobre todas as coisas. Quando Lázaro estava morto e ali sepultado há vários dias, já cheirando mal, Jesus ele chamou Lázaro e ele veio para fora, porque Jesus teve ali a autoridade sobre a morte. Jesus então ressuscitou a Lázaro. Mas, amados, quando nós passamos por algumas situações, muitas das vezes a dureza do nosso coração, muitas das vezes a nossa pequenina fé, muitas das vezes as circunstâncias ao nosso redor vão falar mais alto, mesmo tendo promessas, mesmo tendo experiências com Jesus. Mesmo eu e você temos talvez tido várias experiências de fé, de respostas, de bênçãos, de sinais, de livramentos, de provisões, aonde a palavra se cumpriu sim na sua vida por muitas vezes, como se cumpriu na minha vida por várias vezes. Mas muitas das vezes vivemos o momento, aquele momento, aonde nos falta crer que o que Jesus disse que iria fazer vai acontecer. Em Marcos capítulo 16, já tratando diretamente da ressurreição, nós vemos aqui uma sequência de fatos que revelam que mesmo que os discípulos tenham sido avisados, faltou aos discípulos guardar no coração as promessas, assentar no coração que Jesus passou por tudo que passou, mas porque Ele disse que iria passar, e que mesmo passando por todos esses sofrimentos e morte, Ele haveria de ressuscitar, porque Ele disse que assim seria, porque assim iria acontecer. Capítulo 16 de Marcos, versículo 2: Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro. Elas quem? Bom, o versículo 1 explica: Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas foram até o sepulcro. O primeiro dia da semana é o domingo. Versículo 4: Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustados. Não vos amedronteis, disse ele, vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Agora presta atenção nesse detalhe: lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Então aquele anjo disse àquelas mulheres: olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Agora vá e diga para os discípulos, porque tudo isso Jesus assim os predisse, ou seja, Jesus os havia avisado. Então aquelas mulheres ali ficaram trêmulas, o texto fala no verso 8, apavoradas, e elas saíram correndo dali.
E no versículo 9 diz: quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Isso porque eles tinham sido avisados. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Às vezes isso acontece conosco. Temos uma promessa de Deus. Jesus disse que iria fazer algo na sua vida. E aí quando aquilo acontece, você fala: não acredito que está acontecendo. Já ocorreu isso com algum de vocês? Às vezes a bênção vem e nós não acreditamos. Às vezes as coisas acontecem como já havia sido prometido e ficamos como quem não consegue absorver o que está havendo. Quando esses discípulos ouviram, eles não conseguiram acreditar naquela mulher. Versículo 12: depois Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles, não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Nós muitas das vezes não somos diferentes desses discípulos, mesmo tendo ouvido muitas das vezes a palavra, mesmo acreditando também na promessa, mesmo crendo que a palavra do Senhor ela se cumpre, quando acontece, muitas das vezes não guardamos no coração de que ela se cumpre por completo. Os discípulos estavam vivendo ali o momento da dor, o momento do luto, o momento do choro, o momento da tristeza. Eles ficaram desacreditados, mesmo tendo ouvido várias vezes da parte do próprio Senhor Jesus que Jesus iria passar por aquilo, mas que iria ressuscitar. Depois, quando Jesus apareceu a eles, Jesus chamou a atenção pela dureza dos corações. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias de muitas incertezas, mas nós, como igreja do Senhor, temos promessa. Nós não devemos nos assustar com estas coisas, nós não devemos desacreditar, porque tudo que Jesus disse que iria acontecer, aconteceu e está acontecendo. Jesus disse aos discípulos que eles não ficariam órfãos. Em João capítulo 14, Jesus ali deixa claro para os discípulos que ele iria ao Pai, mas enviaria o Consolador. E de fato isso aconteceu. E no livro de Atos capítulo 2, temos o registro de que o Consolador, o Espírito, foi derramado e está conosco todos os dias, na vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não estamos sozinhos. Jesus também prometeu que iria ao Pai preparar lugar e que iria nos buscar um dia. Estamos aguardando essa promessa e ela vai se cumprir. Portanto, queridos, creia nas promessas para este tempo, creia nas promessas de Jesus para a igreja, aonde você está inserido. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Creia em tudo aquilo que Ele está registrado aqui. Ele disse que Ele faria e está fazendo, porque Ele vai cumprir. A palavra nos ensina que Deus zela por cumprir a sua palavra. É por isso que nós zelamos pela palavra, porque ela vai se cumprir. Céus e terra um dia irão passar, mas as palavras do Senhor não passarão, elas se cumprirão cabalmente, todas elas. Nós podemos aqui aprender com os discípulos, não nos achar superiores a eles, porque nós, em nossa humanidade, muitas das vezes
também falhamos no tocante à fé. Somos às vezes tomados pelas circunstâncias, tomados pelas situações. Isso nos abate, nos entristece, nos aborrece. Mas aí a promessa do Senhor, ela deve ser aquecida novamente no teu coração, avivada no teu coração, de que tudo que o Senhor disse que vai acontecer, tanto para a igreja, tanto quanto para a humanidade, tanto quanto para a sua vida de maneira particular, Ele vai cumprir. E você pode se alegrar, e você pode esperar e perseverar nas promessas do Senhor, porque a promessa do Senhor, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ela já está se cumprindo. Nós não estamos sozinhos. Amém? Que você tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor Jesus. Creia, persevere, fique firme, olhe para o Senhor, medite na palavra, traga ela para o teu coração, para a tua vida, e você vai ser muito fortalecido e abençoado. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.